Muito bem, pessoal. Mais uma vez, bom dia. Iniciamos aí o nosso terceiro bimestre. Espero que vocês estejam bem. Espero que as famílias de vocês estejam bem. Vamos superar, tá bom? Vamos passar por esse tempo aí com certeza e sairemos vitoriosos. Parabéns pelo Dia do Estudante, que é hoje. Parabéns a vocês que estão participando dessa aula síncrona. Vocês merecem esse carinho, vocês merecem esse aplauso, tá joia? Então, assim, parabéns porque vocês não desistem. E o estudo é uma coisa que vocês merecem, é direito de vocês. Então, assim, fico muito feliz por tê-los aqui. Iniciamos esse nosso terceiro bimestre, turma, estudando o absolutismo monárquico, tá bom? Então, esse é o tema do nosso terceiro bimestre. Anota aí no seu caderno a nossa data de hoje, dia 11/8/2020, início do terceiro bimestre ou terceiro bimestre, coloca aí em destaque para que você não se perca, tá bom? Então, a nossa aula de hoje ela vai girar em torno de conceitos do absolutismo monárquico, né? O que é esse absolutismo monárquico, de que período, né? A qual período ele se refere, quais são as características principais do absolutismo monárquico e como esse absolutismo se relacionava dentro da sociedade, tá bom? Então, vamos fazer uma caminhada para isso. Primeira coisa, absolutismo monárquico. Quero trabalhar com vocês uma definição. O que é? Definição de absolutismo monárquico. É um sistema, é um processo, é um sistema de governo, né? Aonde a concentração do poder, ela está nas mãos do soberano, tá? Então, é um processo, é um sistema de governo, aonde os poderes, todos eles, tá? Aqui, o que nós hoje temos enquanto judiciário, legislativo, executivo, também o poder religioso, o rei tinha muita interferência, tá? Então, definição de absolutismo, processo, né, sistema de governo onde todos os poderes estão concentrados nas mãos do soberano, sendo ele o rei, o príncipe, né? As origens desse absolutismo monárquico, pessoal. O absolutismo monárquico ele começa lá na Baixa Idade Média, com a crise do feudalismo, que vocês estudaram lá no ano passado, no primeiro ano do ensino médio. Então, vocês viram lá que a Idade Média ela foi dividida entre alta e baixa Idade Média, e essa baixa Idade Média já é no tempo final, onde o feudalismo começa a entrar em crise, esse sistema de governo de administração feudal, ele já estava ficando saturado. Lembrem-se que aqui nós estamos falando de Europa, tá bom? Então, na Baixa Idade Média, surge esse novo modelo. Por quê? Muitos senhores feudais existiam dentro desse território. Então, existiam muitos feudos, muitos senhores feudais com poder, muitas formas de administração, porque cada senhor feudal tinha forma de administrar o seu feudo, cada senhor feudal, que era um nobre, tinha sua forma de governar ali, de mandar, de dar ordem nos seus servos, naqueles que eram submetidos a eles, tá? E com isso também, pessoal, começa a surgir ali um capitalismo, né? Tem uma classe nobre, tem essa nobreza, esses senhores feudais eram nobres porque eles eram detentores de terra, mas eles estavam um tanto quanto descontentes, eles achavam que muitos senhores feudais estavam sendo um empecilho para o seu crescimento ou que eles não estavam sendo tão favorecidos o quanto deveriam por serem nobres, né? Essa relação servil de produção, ela estava atrapalhando essa economia de capitalismo que estava ali surgindo, estava crescendo. Então, se torna nesse período da Baixa Idade Média emergente, crescente, né, efervescente, uma classe social que é a burguesia. Então, a burguesia começa a crescer, a burguesia começa a tomar força e ela vai se voltando contra o modelo feudal, contra o feudalismo. Os senhores feudais começam, então, a perder o seu poder e se forma aqui também, nesse contexto, um exército nacional e eles passam a fazer a concessão de poder que vai ser dada ao rei ali, né? Então, esse contexto histórico do chamado Antigo Regime, né, que é a monarquia, no caso aqui, estamos estudando o absolutismo monárquico. Então, isso surge lá, pessoal, séculos XVI, XVII, XVIII,
e é no período histórico que nós chamamos de Idade Moderna na Europa. Então, quando nós falarmos de Idade Moderna Europeia, nós estamos falando aí no período onde houve a monarquia absolutista, onde houve essa concentração de poder nas mãos de um soberano, desse nobre que era o rei, uma rainha ou o príncipe, né? Então, quais eram as características desse absolutismo monárquico, né? O que caracterizava esse contexto? O que é que caracterizava esse absolutismo? Primeiro que os reis decretavam as leis. Então, isso quer dizer o quê? Que o rei fazia o que é executivo, o que é o legislativo, o que é o judiciário. Ele cria impostos, ele cria tributos, ele comanda o exército, ele é chefe desse exército, ele traça estratégias de combate, de invasão, para poder também ali expandir o seu território, para poder conquistar novos territórios, para poder combater avanços inimigos. Então, o rei é chefe desse exército, o rei é chefe dessa cavalaria, tá? E também, nessa questão do absolutismo monárquico, o rei ele vai procurar um equilíbrio ali entre duas classes. Isso aqui precisa ficar muito evidente para vocês. Professor, que classe é essa que o rei vai ter que procurar equilibrar? A nobreza e a burguesia, né? E o que ele vai fazer para equilibrar o ânimo, né? Para equilibrar aí essas duas classes sociais? Ele vai conceder privilégios sociais, ele vai conceder vantagens econômicas, ele vai conceder pensões vitalícias, ele vai fazer doações de terras, ele vai conceder doações de títulos, né? Então, assim, muitos nobres vão ganhar títulos, o que era status dentro de uma sociedade, né? Para que eles pudessem se sentir imponentes, respeitados, importantes. E isso também ele vai causar um afago nessa classe nobre, só que ao mesmo tempo ele também vai causar uma certa divergência ali entre nobreza e burguesia, porque os burgueses deviam pagar impostos, os nobres não, né? Então, assim, os nobres eram muito mais privilegiados do que os burgueses, esses burgueses que eram donos de comércio, que eram donos também de pequenos pedaços de terra. Então, vai haver uma rivalidade entre nobreza e burguesia, e o monarca, o rei, o príncipe ou a rainha, no caso, precisam aí manter o equilíbrio entre essas duas classes que se combatem, né, que se divergem entre si. Tá joia, pessoal? Outra questão é que não existe o conceito de cidadão aqui, tá? O conceito de cidadão, ele vai vir depois, né? Tudo bem que Grécia Antiga já vai ter fomentado isso e tudo, mas não existe. Existe aqui os súditos, tá? Então, assim, tudo é vontade divina. Dentro dessa questão da monarquia absolutista, as pessoas são súditos do rei, né? Estão ali para servir o rei. É vontade de Deus que você sirva a Deus e que você sirva ao rei, né? A monarquia ela é sustentada, então, por alianças, né? O que sustenta uma monarquia absolutista? Alianças, pactos, privilégios concedidos, concessões, né? Então, o rei não se sustenta no poder sozinho, porque ele tem sobrenome, porque ele vem de uma dinastia, porque ele vem de uma família, né, poderosa, imponente. Não, não apenas isso, né? Ele se sustenta no poder pelos acordos que ele também faz com outras nações, por exemplo, com os nobres. Os nobres eram a maior parte dessas pessoas que eram envolvidas aí nas cavalarias, né? Quem eram os principais cavaleiros, ser cavaleiro era um status naquele tempo. Então, esse status era concedido aos nobres e eles tinham o dever do quê? Proteger o seu reino, aquilo que lhe pertence. Então, fazer parte da cavalaria real era uma coisa extremamente importante, imponente para eles ali. E o rei trazia esses nobres para debaixo do seu domínio, né? Então, os palácios reais, sempre com grandes banquetes, sempre com grandes festas imponentes. Nós vamos ter um rei que vai marcar esse contexto aí, que é Luís XIV, que ele dizia Le Roi, o Rei Sol, e ele vai dizer o Estado sou eu, né? Então, a partir dessa fala de Luís XIV na França, nós conseguimos compreender, assim, o quanto o rei era uma figura importante. Então, o rei tinha que andar com vestes imponentes, o rei tinha que andar com aquelas perucas imponentes. A peruca era acessório do homem antigamente, né? Não era só da mulher. Então, sapatos bem elaborados, roupas brilhosas, enfim. E quanto mais rico fosse o seu castelo, quanto mais imponente fosse o seu castelo, maior significava também ali
o seu poder, né? Então ali a gente pode até mesmo nesse contexto do absolutismo monárquico compreender o mercantilismo também, tá, pessoal? O que é o mercantilismo? É o acúmulo de capital, o acúmulo de pedras preciosas, né? Então, quanto mais rico em pedras preciosas fosse um reino também, mais poderoso esse rei seria. Então a nobreza, o palácio real sempre estava em constante movimento, os banquetes, festas, bailes, enfim, tudo isso acontecia para que o rei pudesse mostrar que ele estava bem, também para agradar a sua burguesia. Aliás, a sua nobreza, mas enquanto isso a burguesia estava descontente, enquanto isso a camada servil estava descontente, porque tudo isso era tirado deles, né, com grandes impostos, com grandes explorações, tá joia? Se o professor estiver indo muito rápido, pode comentar aqui, tá, que eu vou indo mais devagar. A Igreja Católica Romana tem um grande papel, tem um importante papel nesse contexto aqui, tá joia, turma? A igreja ela vai legitimar o poder real. A igreja vai dizer o quê? Que a realeza, que o rei é vontade divina, né? A concessão divina. Então o rei vai ser legitimado pela igreja. Por isso vai haver um pacto entre a monarquia absolutista e a Igreja Católica, porque a Igreja Católica também era favorecida. A igreja era dona de grandes pedaços de terra e ela não pagava impostos dentro desses territórios reais, né? Então, assim, principalmente o alto clero, ali você tem os bispos, você tem o papa, que havia uma ligação forte com os monarcas. Então, a maioria dos monarcas, eles eram católicos, mesmo que não professassem a fé, mas eram católicos. Os casamentos eram acordos. Então, tudo isso era muito importante para aquele contexto. A religião não era nem por questão de fé, mas, por exemplo, o povo acreditava muito nesse ser divino. Então, tudo aquilo que a igreja falasse, a igreja que era detentora do saber, a maioria do estudo, né, as pessoas não eram estudadas, a maioria dos estudiosos estavam na igreja. Então, fazer parte do clero, pessoal, também era um status, né? Muitos nobres iam ser padres, muitos nobres iam ser religiosos, né? E, claro, tinham ali os seus prostíbulos para padre, mantinham relações sexuais, não viviam aquilo que, de fato, a igreja colocava como dogma, mas, enfim, simplesmente pelo fato de ser um padre, simplesmente pelo fato de ser um bispo, né, simplesmente pelo fato de ter um cargo dentro da instituição, aquilo também era um status para a família. Então, boa parte das famílias nobres tinham que destinar um menino para fazer parte do clero da igreja também. Isso era muito importante, mesmo que às escondidas ele tivesse ali sua família, sua vida normal. O importante era que ele tivesse acesso a esse título que o clero, né, que a igreja lhe oferecia, tá joia? Então aqui nós vamos ver também alguns teóricos do absolutismo, né? Algumas pessoas, algumas referências, algumas figuras que afirmam também, que legitimam, que apoiam essa monarquia. O primeiro teórico que eu quero refletir com vocês aqui é Jean Bodin, né? Jean Bodin, ele vai dizer o quê? Depois todos esses nomes, pessoal, estão lá no texto que eu transmiti a vocês, tá? Jean Bodin, ele vai dizer o seguinte, que o poder soberano, ele é indispensável, o poder do monarca, ele é indispensável. O governante, ele deve mudar a lei se julgar necessário, ele tem autoridade para isso, que todo o poder, de fato, está nas mãos do soberano. Ele só não pode fazer uma coisa, ele só não pode alterar as leis de Deus e da natureza. Então, Jean Bodin vai dizer o seguinte, o rei tudo pode, o poder está na mão dele, ele é legitimado para isso. Ele só não pode alterar leis da igreja e leis da natureza. Esse foi Jean Bodin. Outra coisa, pessoal, que ele diz é que o rei também ele tem o poder de coesão social. O que significa isso? O que Jean Bodin quer dizer com isso? Que o rei ele tem o poder de ordenar a sociedade, ele tem a obrigação, ele tem o dever de ordenar essa sociedade, né? Para ele, o poder era abundante, o poder do rei era abundante e também era algo divino, era vindo de algo superior. O rei, para Jean Bodin, era a representação da imagem de Deus aqui na Terra, tá bom? Depois nós tivemos também um outro teórico do absolutismo, defensor do absolutismo, que era o Thomas Hobbes.
Thomas Hobbes ele vai dizer o seguinte, primeiro que ele era filho de pastor anglicano, né, ele era protestante, ele foi um teórico que escreveu muito sobre economia, política e economia, tá? E ele pregava um governo centralizador, né? Thomas Hobbes acreditava que um governo centralizador ele seria um meio para organizar a sociedade. Então, um governo que tivesse todo o poder centralizado nele, e não dividido e não fragmentado, seria muito mais fácil para que a sociedade se tornasse organizada. Então, o poder centralizador do rei, do monarca absolutista, traria, então, uma ordenação para a sociedade, né? Esse governo centralizador, segundo Thomas Hobbes, seria capaz de quê? De evitar uma guerra civil, né? Vamos pensar aqui que Thomas Hobbes vivenciou a guerra civil inglesa, tá joia, pessoal? Então, ele era um inglês e bem nesse período da guerra civil inglesa, ele escreveu o seu livro, o Leviatã. Então, depois, se você quiser dar uma olhadinha no resumo desse livro, o Leviatã, até você vai ver que a capa do livro, né, tem a figura lá de um monarca segurando ali o seu cetro real, enfim, como uma representação imponente, como um controle, né, poderoso. E ele vai dizer o seguinte, que o Estado, ele tem a missão, né, o Estado, no caso, o monarca é o Estado, lembre-se da fala de Luís XIV, né, o Estado sou eu. Ele tem autonomia e ele também tem a obrigação de defender o ser humano, a pessoa, o indivíduo, né? Então essa também seria uma função do monarca. Depois nós temos Jacques Bossuet. Jacques Bossuet vai dizer o seguinte, ele defendia o direito divino. Basicamente, quando vocês ouvirem falar, né, ou caírem em uma questão aí de Enem, vestibulares, Jacques Bossuet, esse cara foi aí muito incisivo nessa questão da teoria do direito divino, né? Ele defendia que o rei deveria controlar absolutamente tudo por direito divino e que todo aquele que se revoltasse contra o rei estava aí se revoltando contra Deus, porque o rei era a personificação de Deus aqui na Terra, né? A única coisa que o rei deveria tomar cuidado era com o abuso de poder, tá? Então, Jacques Bossuet, ele dizia exatamente isso. Vale lembrar, pessoal, que o primeiro lugar a instaurar a monarquia absolutista foi Portugal, tá? Portugal foi o primeiro a instaurar esse regime de monarquia absolutista. Mas, porém, entretanto e todavia, nós vamos ter um destaque na França, tá? Com Luís XIV. A França, sim, foi uma referência com o rei Luís XIV, tá? Nessa questão. Luís XIV foi muito imponente. Depois vocês podem pegar lá as imagens, depois vocês podem pesquisar Luís XIV, Palácio de Versalhes na França. Foi algo assim, né, extremamente importante. Nós tivemos mais um teórico do absolutismo que foi Maquiavel. E Maquiavel dizia o seguinte, que a política está acima da moral. Olha isso, pessoal. Vou repetir para vocês. Maquiavel dizia que a política está acima da moral. Ou seja, os fins justificam os meios. O rei podia tudo. Não importa o meio que ele levasse para fazer a sua política, né? A política está acima da moral, ou seja, a autoridade política do rei está acima daquilo que é certo e daquilo que é errado, né? Quem diz o que é bom ou não é o rei. E para ele, o rei precisava ter o quê? Virtu, em francês, que virtu é o quê? Qualidade, e fortuna, que é sorte. Então, duas características essenciais que um rei precisava ter para Maquiavel era virtu, qualidade, e fortuna, que era sorte. Tá joia, pessoal? Então, o absolutismo monárquico, nessa nossa aula de hoje, é para compreender isso, é exatamente esse sistema, esse processo político, esse tipo de governo aonde a concentração de exatamente todos os poderes estão nas mãos do rei, nas mãos do soberano. Tá joia? Aqui eu encerro a gravação da aula, tá? Eu encerro a gravação da aula aqui.
para que vocês possam assistir posteriormente, mas peço para que vocês fiquem na sala porque eu tenho alguns assuntos com vocês, tá bem?